A depressão, a maioria das pessoas que eu conheço que tem depressão, ou já tiveram depressão, elas focam em duas coisas. A primeira coisa que essas pessoas estão focadas... Não, vou dizer três coisas aqui. Como eu acabei de falar, passado. Quando a pessoa foca muito no passado, não simplesmente é uma pessoa que fica pensando em acontecimentos que já passou e agora não dá para voltar. Mas sim alguma coisa que ela tinha e que ela não tem mais, seja um relacionamento, seja uma pessoa que ela perdeu, seja um trabalho, um emprego, uma cidade onde ela morava. Já vi muitas pessoas que moravam num lugar, num ambiente com pessoas e se mudaram desse ambiente e acabaram desenvolvendo depressão por conta dessa perda desse ambiente, dessas pessoas, de uma rotina antiga que ela se sentia muito mais feliz, num trabalho diferente, numa escola diferente, com amigos diferentes, e quando a pessoa perde isso, ela acaba sentindo um vazio, e esse vazio pode acarretar em depressão. Então, se você for parar para pensar, tudo isso faz parte do passado, uma coisa que ela tinha e não tem mais, e ela fica pensando muito nisso, foca tanto no que aconteceu e não acontece mais, que ela esquece de fazer coisas que vai levar ela para um estado emocional positivo ou que vai levar ela a ter condições de ter um ambiente mais favorável, com pessoas mais legais, com amigos mais próximos, ou às vezes de retornar para esse outro ambiente, entendeu? E as outras duas coisas também, focado no que não tem ou focado no que não é. Focado no que não tem ou no que não é. A pessoa que tem depressão, ela foca tanto nas coisas que ela não tem, que ela esquece de ser grato pelas coisas que ela tem. Por mais que ela tenha poucas coisas, tem muitas pessoas que têm muitas coisas e são depressivas, enquanto outras pessoas têm pouco e são depressivas. Tem pessoas que têm pouco e são felizes, e pessoas que têm muito e são tristes. Então, o que a pessoa tem e não é sinônimo de felicidade, e sim como você é grato por aquilo. Você pode ter tudo que dinheiro pode comprar, mas se você ficar focando naquilo que você não pode ter, ou que você não tem ainda, ou que você ainda não é, cedo ou tarde a depressão vai aparecer. Então essas pessoas sempre estão focadas no que ela não tem, seja um bem material, seja um carro, uma casa, um emprego, um relacionamento dos sonhos, e alguma coisa que ela perdeu e não tem mais, dela fica, eu não tenho isso porque antes eu tinha, antes eu era assim, agora não sou mais, e fica se martirizando por conta dessas coisas, e esquece de sentir gratidão pelas coisas que ainda lhe restam. E a gratidão, ela é uma ferramenta, um comportamento que você pode adotar, um hábito, na verdade, o hábito de sentir gratidão. Você tirar ali um tempo quando você acordar, antes de dormir, você agradecer pelo seu dia, agradecer pela sua saúde, agradecer pela sua família. Quando você foca só nas coisas que não estão dando certo e nas coisas que você não tem ainda, você pode ser a pessoa que tem muita coisa, mas a depressão vai te encontrar. Mas quando você está tentando evoluir, está tentando mudar suas circunstâncias, ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa melhor, ou ter coisas que você ainda não tem, mas mesmo quando dá errado, você focar e ser grato pelas coisas que você tem e as coisas que você já é, a gratidão, ela vai liberar hormônios do bem-estar em você. A principal delas é a serotonina, que é o principal hormônio da felicidade. Eu poderia falar aqui só sobre endorfina, serotonina, por várias horas, porque é um tema bem extenso também, mas para resumir para você, quando você é grato, você se sente mais feliz. Ponto. Quando você é grato, você se sente mais feliz. Por isso que quando as pessoas elas são ingratas, a depressão persegue elas. Não fique pensando nas coisas que você não é ou nas coisas que você não tem. Por mais que você queira ser e ter outras coisas além das que você já tem. Entendeu? E outra coisa, isso aqui também é bem comum. Focado em coisas que não controla. Existem fatores externos e existem fatores internos. Fatores internos são aqueles fatores que você controla. O que você controla, o que está ao seu alcance de fazer? O seu comportamento, a sua comunicação, a sua forma de pensar, a sua forma de tratar os outros, a sua forma de comunicar com você mesmo dentro da sua cabeça. Isso é tudo comportamento que você controla. E quando você foca na sua parte, no que você pode fazer e no que você controla, mesmo quando as coisas estão dando errado, você não sente tanta culpa porque você fez a sua parte. E quando as coisas não dão certo por conta de fatores externos, ou seja, coisas que você não controla,
você não pode ficar focado nisso e se sentindo mal ou triste por isso. Se você fez a sua parte, se você fez o seu papel, se você conseguiu controlar tudo que estava ao seu alcance de fazer e você fez o que tinha que ser feito, não fique triste por causa disso. Mesmo que tenha dado errado, você não controla os fatores externos. E as pessoas que têm depressão, ou alguma delas, focam muito nas coisas que não controla. Perder a eleição, às vezes entra um governo que não é tão favorável, isso você não controla. Infelizmente, acontece, mas você não controla isso. Está fora do seu alcance. É ruim quando acontece momentaneamente, mas você não pode ficar se martirizando por conta de coisas assim por muito tempo. Porque você tem que pensar, eu não controlo isso, não adianta eu ficar preocupado com isso, não adianta eu ficar pensando demais nisso. Porque eu não vou controlar isso, não tem o que eu faça que possa mudar. Eu posso fazer a minha parte, e a minha parte eu fiz. Então, se o resultado não é favorável, infelizmente, é por conta de fatores externos. O comportamento de outras pessoas você não controla. O comportamento de políticos você não controla. O comportamento do tempo, da chuva, do sol, você não controla. O comportamento de tudo que está fora de você. O mundo, você não controla o mundo. E as pessoas elas ficam tão preocupadas em controlar e ficar se martirizando e reclamando de coisas que estão, de fatores externos, que ela tira todo o poder da própria mão. Ou seja, ela para de focar naquilo que ela pode fazer para mudar a situação dela e começa a prestar atenção no que ela não pode fazer. Isso é uma luta, uma guerra mental diária. Porque quando você tem o hábito de focar no que você não controla e focar no que você não tem e no que você não é, dia após dia, aos pouquinhos, você tende a se sentir pior. E, uma hora ou outra, o efeito, que é a depressão, ela vai bater na sua porta. Quando você é disciplinado em bons hábitos, resultados bons aparecem para você cedo ou tarde. Mas quando você é disciplinado em maus hábitos, cedo ou tarde, resultados ruins vão aparecer para você. Não só mentalmente falando, quando você não dá atenção para o seu relacionamento, do nada, a sua pessoa que você tem relacionamento vai te abandonar. Nossa, do nada a pessoa me abandonou. Não. Todo dia, de pouquinho em pouquinho, você se comportou de uma forma que foi crescendo um monte. É como se você mudasse uma montanha de lugar de pedra por pedra. Quando você pega uma pedra desse tamanho, você não percebe que você está fazendo uma coisa grande. Mas quando você, depois de um mês, percebe que você tirou um monte de pedra daqui e agora ele está lá, é assim que as coisas funcionam. Para você ter um corpo bonito, um físico bem estruturado, você precisa fazer exercício todo dia. Para que você seja inteligente, tenha inteligência emocional, você precisa ler, meditar, prestar atenção nessas coisas, que nem ler a Bíblia. Ler a Bíblia é uma coisa que vai fazer com que você tenha mais inteligência emocional, mais plenitude mental, só que você tem que fazer isso todo dia. E para maus hábitos é a mesma coisa. Quando você todo dia foca no que você não tem controle, todo dia fica pensando no que você não tem, e todo dia fica pensando no que você não é, focado em coisas do teu passado, o resultado negativo vai bater na sua porta. Entendeu? Então, passado e futuro, eles não existem. Isso aqui é um agora que já deixou de existir, isso aqui é um agora que vai existir de acordo com o que você fazer, de acordo com o que você fizer hoje. Só que se você hoje só fica focado no seu passado, ou com medo do que pode acontecer no teu futuro, sabe o que vai acontecer com a tua vida? Absolutamente nada. Muito pelo contrário, na verdade. Coisa boa que não vai ser. A sua vida ela vai descer cada vez mais. Se você fica focado no futuro, no passado. Porque você está vivendo num lugar que não existe. Principalmente se você foca no passado. Acho que focar no passado te paralisa mais do que focar no futuro. Mas enfim, se eu não posso fazer isso, o que eu tenho que fazer? Primeiro, focar nas coisas que você controla. E o que você controla? Seus comportamentos, como você se comporta com você mesmo, dentro da sua mente, as coisas que você fala para você mesmo, as crenças que você alimenta dentro do seu coração e dentro do seu subconsciente, a forma que você se comunica com outras pessoas, se é de uma forma positiva ou de uma forma pejorativa, se você reclama ou se você agradece, isso você controla. Quando você reclama, você clama de novo. Você reclama. Quando você clama novamente, você só está chamando e atraindo aquilo que você não gosta.
Então você chama mais daquilo que você não quer. Então, em vez de reclamar, agradeça pelas coisas que você já tem. Porque quando você é grato pelas coisas que você já tem, você acaba atraindo mais das coisas que você quer e das coisas que você gosta. Quer um relacionamento melhor? Agradeça pelo relacionamento que você tem. Quer ter uma saúde física melhor? Agradeça pela saúde física que você tem agora. Quer mais dinheiro? Agradeça pela quantidade que você tem hoje, por mais que seja mínima. Quando você reclama por não ter dinheiro, adivinha o que vai acontecer com você? Vai passar a ter ainda menos dinheiro. Se você não tem nada na tua conta, vai passar a ter um saldo negativo. Posso estar falando de coisas assim sobre lei da atração, pensa no positivo que você vai ter coisas positivas e negativas que você vai ter coisas negativas. Eu não estou falando disso de uma forma mística e completamente ilusória. Quando você cientificamente foca nas coisas que você gosta e nas coisas que você quer, o teu espírito, de forma espiritual, e teu cérebro, de forma científica, eles procuram isso, e ele busca isso de forma inconsciente, sem você perceber. Isso é um fato, isso é ciência. Isso não é só misticismo. Já teve um momento que você quis comprar um carro, ou que você viu um carro legal na internet, e você falou, nossa, que legal esse carro, não conhecia esse carro. No dia seguinte você saiu no trânsito, e por incrível que pareça, você percebeu que viu muitas vezes esse carro. Daí você pensa, nossa, mas eu nem percebia que tinha tantos desses carros na rua. Sabe por quê? Porque você não estava focado nisso. Você estava focado em outra coisa. E quando você está focado em outra coisa, o teu cérebro ele afunila e fica focado só naquilo. Então, quando você foca no que você não gosta, no que você não quer, como é que você espera que o teu cérebro busque possibilidades de melhorar e de chegar mais perto do que você quer e da vida que você quer viver? Então você controla isso. Focar no que você tem, em vez de focar no que você não tem, e focar no que você é. Era para pegar a verde. E focar no que você é. É só fazer o contrário do que eu falei para você. E aqui eu já falei. O passado é um agora que não existe mais. Não tem como você mudar isso. Você não controla o passado. O futuro você não controla também. Os resultados que você vai ter no futuro é fruto do que você faz hoje. A única coisa que você controla é o hoje. Que livro eu vou ler hoje? Será que eu vou na igreja hoje? Será que eu vou para a academia hoje? Será que eu vou dar atenção para minha namorada, meu namorado, minha esposa, meu marido hoje? Entendeu? Quando você faz isso hoje, os frutos no futuro aparecem. Só que quando você tem hábitos negativos, esses frutos são negativos. Isso é tão simples, se você parar para pensar, mas como eu falei, a gente não aprende esse tipo de coisa, a gente não é doutrinado a pensar dessa forma, então muitas pessoas ficam perdidas, sem saber o que fazer. E exatamente por isso que eu tive essa vontade, na verdade, de aprender isso. Porque eu me sentia tão incomodado de muitas pessoas terem potenciais enormes dentro da sua mente, dentro do seu coração, e desperdiçarem completamente esse potencial por conta de hábitos ruins, por conta de depressão, por conta de ansiedade, por conta de improdutividade e ausência de inteligência emocional.